Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui realizando mais um EducarCast, o canal de comunicação que está bombando na área da educação. Eu sou o professor Vitor Rosário e é um prazer enorme estar aqui participando desse encontro que vai ser incrível no dia de hoje. Nada mais, nada menos, nosso convidado é um egresso do Centro Universitário Gami Souza. É o primeiro egresso que nós estamos convidando para participar do nosso canal. Na verdade, a nossa intenção é demonstrar o resultado que a educação superior promove na vida das pessoas. E nada melhor do que trazer um egresso para comprovar, para exemplificar o que efetivamente acontece na vida das pessoas que estudam, que se formam. Então estamos aqui hoje com muita alegria e quem está na bancada, que vai dividir a bancada conosco, e é uma honra recebê-lo aqui no EducarCast, Patrick Lourenço. Tudo bem, Patrick? Muito feliz, tudo bem, muito feliz de estar aqui. Recebi esse convite desse cara, que é um grande amigo, um cara que participou, né, da minha jornada, de uma parte importante na minha vida, que foi a vida acadêmica, aí, um cara que me incentivou. Então, estou muito feliz de estar aqui, quero compartilhar um pouco da minha história, da minha vida com vocês, e acredito que pode ser uma sementinha de inspiração, de motivação, por tudo que eu já passei, que eu vivi, que eu conquistei, que eu estou conquistando. Então, é um prazer estar aqui com você hoje, professor. O prazer é todo nosso, meu amigo Patrick. E com certeza você é uma liderança, você inspira a garotada de comunidade. Então é muito bom você estar aqui para você contar a sua história para os nossos seguidores. E Patrick, já vou começar te nocauteando. E guarda alta. Vambora. Quem é Patrick de Paula? Ou melhor, Patrick Lourenço. Quem é Patrick Lourenço? Patrick Lourenço sou eu, um jovem nascido e criado na comunidade do Vidigal, Rio de Janeiro, muito sonhador. Fui criado só com a minha mãe, com a minha avó. Perdi o meu pai bem cedo. Sou atleta, né? Fui atleta a minha vida inteira, desde os 13 anos de idade. Viajei o mundo competindo. Sempre tive o sonho de me tornar professor. E um pouco o sonhador de querer ajudar as pessoas através do meu trabalho. E encontrei isso dentro da profissão que eu escolhi para minha vida. Ah, que bacana, Patrick. Vocês têm uma história muito bonita. E eu estava lendo aqui no seu release, você é um cara muito família. Você perdeu o seu pai muito cedo e você foi criado pela sua mãe. E diante de tanta dificuldade, você é um cara que a gente pode considerar um cara de sucesso. Como é que é a tua relação com a tua família? Nossa, para mim, família é tudo. Acho que a base, né? Quando a gente tem uma estrutura familiar, torna o ser humano que a gente vai ser, a criança que a gente vai crescer, o jovem que a gente vai ser, o adulto que a gente vai ser. Eu não tive pai, né? Perdi meu pai muito cedo por uma violência, tinha apenas 3 anos de idade e fui criado só com a minha mãe, com a minha avó, e minha mãe sempre conseguiu suprir esse espaço de pai que faltou na minha vida, então sempre me educou. A gente não teve, eu sempre falo que a gente não teve luxo, mas amor sempre sobrou. Então acho que por isso que eu sou o cara que eu sou hoje, o pai que eu sou, o amigo que eu sou, pela toda a estrutura que minha mãe e minha avó me deu. E assim, pra mim, família é sempre em primeiro lugar. Sempre tô junto com a minha mãe, com a minha filha, com a minha mulher, com o meu irmão. Então assim, eu sempre penso no melhor disso. E o jeito que a minha mãe me criou me tornou o pai que eu sou hoje também. Que eu sei que às vezes a gente não tem muito para dar em questão financeira, mas quando a gente consegue preencher todo o espaço que a criança precisa, que é amor, que é atenção, que é carinho, a gente consegue criar cidadãos do bem. Eu sou seu seguidor, sou seu admirador, eu acompanho você nas redes sociais e eu acho muito bonito as publicações que você faz com a sua filha, ensinando a ela coisas, até você deu uma aula agora de educação financeira para sua filha. Sim. Eu acho isso incrível. E diante de um momento tão delicado que nós estamos vivendo, principalmente em relação à violência doméstica, o feminicídio, esses altos índices que estão acontecendo em relação à criminalidade, eu acho bonito esse trabalho. E você tenta passar para sua filha esses ensinamentos e acaba também sendo exemplo para toda a sociedade de como tratar uma mulher. Eu queria que você expressasse para os nossos seguidores o que você acha dessa questão da violência contra a mulher. Qual a sua opinião sobre isso? Então, eu falo com os meus amigos, com a família, as pessoas que estão próximas de mim, eu me permito falhar com tudo, menos como pai, que acho que é a melhor missão que Deus colocou na minha vida, é ser pai. E a minha filha é tudo pra mim, tudo eu faço pensando nela. Eu já tô criando ela pra ela conseguir enfrentar o mundo. E hoje o mundo
que a gente vê hoje aí tantas coisas acontecendo, principalmente com mulheres, então eu sempre preparo ela, converso, mostro como um homem deve tratar ela e sempre tento usar a ferramenta que é a internet para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, que eu acho que a criação, como eu falei no início, a criação vai tornar um adulto bom, né? Se te dá uma criação pro teu filho legal, ele vai ser um adulto bom, que vai compartilhar amor, vai compartilhar bondade. Então essa questão eu sempre tô conversando com a minha filha, com as pessoas que estão próximas de mim, não só criança, também adulto, porque a vida é uma troca. Eu sempre falo, a gente tem que dividir, compartilhar as coisas que são boas, né? Tanta coisa errada no mundo. E essa questão de feminicídio, de violência contra mulheres, eu sou da luta. Eu falo para todas as meninas, minhas alunas, mulheres, todas têm que praticar o tipo de luta, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Infelizmente tem pessoas homens, né, que é o maior perigo, a gente vê na internet tanta coisa, tanto perigo para as mulheres, e assim, é muito triste, né? Todo mundo tem mãe, todo mundo tem irmã, tem mulher, e tanta coisa errada acontecendo com as mulheres, é de ficar realmente muito triste. Parabéns por essa iniciativa. E a produção me deu uma dica aqui. A família está aumentando, Patrick? Sim, sim. Esse ano eu consegui fazer esse gol aí, que estava planejado. Eu tenho uma filha de 10 anos, chamada Eloá, e agora eu tenho um bebezinho vindo à borda aí, que a gente não sabe se é menina, se é menina, mas estamos muito felizes porque foi bem planejado. A gente queria para esse ano aumentar um pouquinho a família. E vai ser recebido com muito amor. Minha mãe, minha sogra, tá todo mundo muito animado. E assim, como eu te falei, a minha melhor missão é ser pai. Eu acho que independente se for mais uma menina, se for mais um menino, eu acho que é o maior presente que Deus pode dar para um ser humano, realmente é fazer um filho, é ter tempo para cuidar do seu filho, é compartilhar, aproveitar os momentos. Então eu tô mega feliz, dobrado, né? Porque eu consegui viver tudo isso com a minha filha e agora eu vou viver de novo. Então assim, é combustível, né? No filho é amor, é tudo de bom. Você está de parabéns por esse pensamento e está passando esse exemplo para a sociedade. E você, como atleta, você acha que criar filhos nos dias de hoje, o esporte é fundamental para as crianças? Nossa, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Eu vivi isso, né? Minha vida inteira. Minha vida inteira fui atleta, me dedicando de alto rendimento, viajando, competindo. E as duas ferramentas mais poderosas no mundo que pode mudar tudo é a educação e esporte. São as duas. Ferramenta de inclusão, ferramenta de renovação. Então, acho que toda criança, todo jovem tem que praticar esporte. Todo, até adulto, porque acho que esporte socializa, traz valores, sabe? Então, eu sempre recomendo, sempre indico os filhos dos meus alunos, meus familiares, que esporte tem valores que agregam desde criança até para a vida inteira, que a gente usa ali no trabalho, é respeitar o próximo, é ter hombridade com amigo, com companheiro, não é sobre vencer ou perder, entendeu? É entender o espaço que está vivendo, respeitar, independente se é o adversário, se não é. Eu acho que o esporte tem os valores que todo o planeta merece. É verdade, Patrick. Muitas vezes, quando nós perdemos, aquilo ali é um aprendizado. Mas tem pessoas que não conseguem absorver isso como aprendizado e ficam tristes, se remoendo, enfim. Mas a perda, o erro, perder, errar, faz parte do aprendizado e faz a gente edificar, crescer na vida. Patrick, eu sei que você lutou com muita dificuldade para chegar onde você chegou. Você é um cara de sucesso. E eu quero te perguntar o seguinte: qual o maior nocaute que a vida te deu? Caramba, o maior nocaute que a vida me deu... até hoje acho que foi perder minha avó, porque minha avó faleceu tem alguns anos e minha avó foi a que me criou também ali, né? Então eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo assim, e minha avó foi como minha mãe me criou. Minha mãe trabalhava em 3 empregos, eu ficava com ela, me levava para a escola. Então perder ela foi um baque que às vezes eu lembro, eu tento colocar na minha cabeça que ela tá fazendo uma viagem e que daqui a pouco volta para me confortar. Mas... E também crescer sem pai. Acho que é muito difícil assim para um jovem. Uma amiga minha postou até ontem e eu falei, caramba, me vi nisso. Porque teve uma situação na escola que teve dia dos pais. E ela viu várias crianças, tinha umas crianças, inclusive o filho dela, que também não tem pai como eu, ficou assim, tipo, perdido. Eu falei, caramba. Então, assim, é muito difícil uma criança, um menino crescer sem pai, sem imagem paterna, por mais que a mãe consiga suprir ali o amor, mas agora é coisa de pai e filho. Tem situações que é coisa de pai e filho, então, assim, foi um pouco difícil. E hoje, eu consigo viver tudo isso que eu não tive com a minha filha, sabe? Eu acordo, olho, tento brincar, tento acompanho tudo, faço questão de todas as reuniões na escola.
incentivo a estudar, estou investindo nos estudos, no inglês, em tudo que eu posso, porque eu acho que é muito importante. E assim, essas duas coisas foram que me faltou um pedaço, sabe, na minha vida. Mas não foi assim, fator determinante para que você fracassasse. Muito pelo contrário, você se reinventou, você foi resiliente e você está chegando aonde você quer chegar. E o que eu quero te perguntar agora é o seguinte: você já realizou todos os seus sonhos ou ainda falta muita coisa? Ainda tem muita lenha para queimar? Eu acho que... Não, já realizei muitas coisas, muitas. Sonhos de criança que eu realizei adulto, sonhos de adulto que eu realizei agora. E assim, acho que a gente não pode viver sem sonhos, né? A gente vai realizando e tem que construir outros, porque é o que move a gente. Imagina uma pessoa sem metas, vai ficar à deriva. Então, assim, conquisto um sonho, realizo um, vou em busca de outros e meta por metas. E um dos sonhos mais importantes da minha vida, foi conseguir dar a casa própria para minha mãe. É um sonho que era o sonho dela, e com 14, 15 anos, quando eu comecei a competir, eu falava para ela que ia dar uma casa para ela, porque a gente morava no Vidigal numa casa muito humilde, de telha, não tinha nem quarto, a gente dormia apertadinho, e eu via o sofrimento dela, trabalhava em 3 empregos para poder me manter no esporte também. E aí eu falei, mãe, vou te dar uma casa, sem nem saber se ia conseguir, mas eu tinha isso dentro do meu coração e sabia que era possível, sabia que dependia de mim. E acho que esse é um dos sonhos mais importantes assim que eu realizei. E depois, com os 23 anos, eu cheguei e falei, mãe, já tem aqui sua casa. Muito bacana a sua história, muito gratificante o retorno que você teve do esporte. Sim. E também da educação. E falando em esporte, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória no esporte. Eu li aqui no seu release que antes do boxe, você tentou ser jogador de futebol? E eu brinco com os meus amigos, né, que meu nome é esporte. Onde me coloca eu consigo me virar um pouquinho. Eu jogo vôlei, lá na faculdade a gente brincava, futebol, pego onda. Só que o esporte número 1 do Brasil é o futebol, né? Todo moleque de comunidade quer ser um Neymar da vida, quer ser um Ronaldinho Gaúcho e saber que o futebol pode mudar a vida de todo mundo, a realidade da família. Eu jogava futebol, só que eu não cresci tanto, né? Então chegou um momento dali da infância que ficou um pouco difícil pela estrutura. Os amigos crescendo, eu ali com 14 anos, ainda franzino. Então eu conheci o boxe e aí me apaixonei. Falei, acho que é aqui que eu posso mudar a realidade de vida da minha família através desse esporte. Me apaixonei, fui bem recebido pelo instituto lá, Todos na Luta, que é do Vidigal, uma ONG que faz um excelente trabalho com as crianças de uma maneira social, gratuita, que dá oportunidade para várias crianças na comunidade, e foi lá que eu falei, é aqui que eu vou amarrar meu cavalo e vou me dedicar. Pessoal, eu estive lá no Vidigal visitando esse projeto, que o Patrick é filho desse projeto, saiu desse projeto, é um trabalho fantástico, que é realizado no Vidigal, e esse professor, como é o nome dele? Raf Giglio. Raf Giglio, parabéns pelo seu trabalho aí, você resgata, você promove cidadania para a vida de muitas famílias do Vidigal. Falando no boxe, voltando ao boxe, o que é ser atleta da seleção brasileira de boxe? O que isso representa para você? Caramba, ser atleta, não só da seleção brasileira, né, mas um atleta olímpico, né? É muito grandioso. Acho que tem coisas que nada apaga da nossa história, né? Então, dentro da modalidade, eu tenho muito respeito, as pessoas me respeitam, sabe? Reconhece o que eu fiz, os meus resultados, onde eu cheguei. E assim, eu sempre, desde pequeno, eu vivi por metas. Quando eu comecei a competir, quando eu entrei no projeto, com 13 anos de idade, eu tinha metas de ser o melhor do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a competir, eu falei, meu primeiro passo é ser o melhor do Rio de Janeiro. Aí eu conquistei. O segundo passo, eu queria ser o melhor do Brasil. Conquistei. O terceiro, eu queria chegar na seleção brasileira, que é muito concorrido. São muitos atletas bons. E eu consegui chegar. E chegar na seleção brasileira não é fácil chegar. Chegou. O difícil mais ainda é se manter. Porque é um monte de atleta, são exemplo, 2 vagas por categoria, e ali tu tem que se manter em alto rendimento, treinar dieta, então realmente viver em alto rendimento no Brasil é muito duro, não é para qualquer um realmente. E assim, foi um marco muito importante na minha vida que eu carrego até hoje e me valoriza até no meu trabalho hoje. Ser um ex-atleta da seleção brasileira, um atleta olímpico. Você falou da luta de se manter um atleta de alta performance, tem que ter muita resiliência, realmente tem que ter muita disciplina. Mas voltando agora a falar sobre educação, como você conseguia conciliar estudar e treinar em alta performance? Não, realmente, para ser um atleta de alto rendimento no Brasil hoje tem que ter, no Brasil e no mundo, tem que ter muita resiliência, muita disciplina.
E não foi fácil realmente conciliar. Comecei minha carreira com 13 anos, né? Num projeto social no Vidigal, Instituto Todos na Luta. E no projeto social era obrigado a estar estudando. Então, assim, não tinha como não estar estudando. E minha mãe sempre me cobrou também eu estar estudando e tal. Então, eu sempre consegui conciliar os dois, né? Os estudos e os treinos. Acho que era a maior obrigação que eu tinha. Então, não foi fácil, mas eu consegui, né? Consegui conciliar, consegui encarar esse desafio. E sempre tive um sonho, tive um professor muito bacana, né? Ali quando eu tinha 14 anos, onde foi também onde me despertou a vontade de ser um profissional de educação física. Apesar de eu gostar muito de esporte, era um cara que incentivava a gente ali na escola e eu me identificava bastante. Patrick, vamos falar mais desse projeto que merece todo o louvor. É um projeto que resgata as crianças da comunidade do Vidigal e de outras comunidades e insere no esporte, especificamente no boxe. Fala um pouquinho desse projeto que preparou você para o esporte. É uma ONG, hoje é uma ONG, né? O Instituto Todos na Luta está há 33 anos no Vidigal, transformando vidas, transformando jovens, educando jovens através do esporte, que o esporte boxe, né? Que é uma modalidade da minha vida, onde o Rafa Giglio, que é o meu professor, meu paizão, dá oportunidade para crianças da comunidade de 9 a 18 anos. E foi lá que eu vi que eu podia realmente mudar a qualidade de vida da minha família. Foi lá onde eu conheci um pai, né? Um paizão que o cara me abraçou como pai, onde eu tive irmãos, tive referências positivas dentro do projeto. E sempre falo isso, que o nosso redor contamina a gente, né? Seja positivo ou negativo. E lá, graças a Deus, foi um lugar que só falava de saúde, de esporte, de estudos. A gente sempre estava vendo as notas da escola. Então é um projeto muito importante, que eu falo que se tivesse um projeto social desse em cada comunidade do Vidigal, do Rio de Janeiro, salvaria diversas vidas, diversos jovens. Com certeza, não tenho dúvida. Eu conheci o projeto, pessoal, e é simplesmente sensacional. É um trabalho social muito importante, mas além de ser social, ele também transforma muitos dos atletas em atletas de alto rendimento, chegando à seleção brasileira e até às Olimpíadas. Patrick, fala das Olimpíadas de 2016 aí. Essa parte é boa. Acho que é um dos maiores marcos na minha vida, né? Todo atleta de todo o planeta tem sonho, tem vontade de chegar numa Olimpíada, disputar uma Olimpíada. E eu, com muito trabalho, muita disciplina, cheguei à seleção brasileira com 17 anos. Eu fui convocado com 17 anos, fiz minha primeira viagem internacional com 17 anos. Eles viram que eu tinha potencial, investiram bastante em mim. Eu fui reserva na Olimpíada de Londres, na Inglaterra, em 2012. E aí eles investiram, viram que eu tinha potencial, e aí eu consegui minha vaga para disputar as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, em casa, que foi um marco histórico, assim. Eu fui o primeiro atleta de boxe do estado do Rio de Janeiro a competir uma Olimpíada. Meu Deus, você é fera demais. E Patrick, com todas essas conquistas, eu quero entrar num assunto agora muito importante que tem a ver com o nosso podcast. E na faculdade, Patrick? Foi fácil ingressar na faculdade? Não foi. Assim, eu falo para os meus amigos, eu sempre tento contaminar todo mundo para buscar estudo, buscar melhoria, porque às vezes as pessoas acham que é um acesso difícil, que só quem tem dinheiro pode chegar, pode fazer uma faculdade, e a Unigama trouxe isso pra gente, esse caminho. E é muito importante a maneira que a gente é recebido na faculdade, porque antigamente a gente não tinha essa oportunidade, esse acesso mais fácil para chegar ou buscar um estudo ou uma bolsa de estudo que seja acessível pra gente. E a Unigama transformou a minha vida pela essa oportunidade. E assim, conciliar os treinos com os estudos realmente não foi fácil. Eu falo que tem que ter garra, tem que ter coragem pra gente mudar de vida. Se fosse fácil, seria pra todo mundo, né? Mas quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente encara, a gente batalha pra poder realizar e lá na frente vai valer a pena. E esporte e educação, Patrick, tem tudo a ver uma com a outra. Você aprende a disciplina, você aprende a ser resiliente no esporte, e isso acaba produzindo efeitos pedagógicos nos alunos que praticam esporte. Então é uma conexão muito bacana entre esporte e educação, e você está de parabéns por isso. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta muito confidencial que ninguém pode saber, pessoal. Você colou na faculdade? É pra falar a verdade agora? É aquele velho ditado, quem não cola não sai da escola, né? Faz parte. Tá certo. O Patrick, na verdade, era uma grande liderança na faculdade também. Ele tinha uma relação ótima com todos os alunos. Vocês que estão nos assistindo aí, a comunidade acadêmica do Centro Universitário Grêmio Souza, todo mundo conhece o Patrick, né? Como um cara do bem. E, enfim,
Foi uma experiência incrível, né? Fazer faculdade. Cara, eu falo pros meus amigos que vale a pena. Tem muita gente que, tô velho, 30 anos, velho, a gente não tem, cada um tem um ritmo de vida. Nunca é tarde pra gente realizar sonhos. E assim, a faculdade foi um momento da minha vida muito bacana. Eu fiz amigos que eu tenho até hoje, são histórias, são coisas que a gente aprende, a direção, a gente começa a furar a bolha. Ainda mais a gente que vem da comunidade, a gente acaba vivendo dentro de uma bolha. E tinha uns amigos que faziam faculdade, falou, cara, tu vai gostar, tu vai se destacar e tal. Quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na Unigama, eu falei, realmente, o mundo é muito maior do que a gente vê dentro de uma comunidade, sabe? A gente fura a bolha, as oportunidades vêm, parece que a gente tem imã, parece que a gente atrai as oportunidades e fala, pô, é possível eu ser um professor reconhecido, é possível ser um empresário, é possível ter uma academia, é possível fazer 50 mil reais no mês, coisa que quando a gente tá lá, a gente acha que é muito distante, né? Mas assim, os estudos, cara, é uma ferramenta enorme que abre muitos caminhos assim pra gente e eu recomendo pra todo mundo, até pessoas que eu nem conheço, eu falo, cara, estuda. Conhecimento ninguém tira da gente, então é de enriquecer. E é isso, Patrick. E falando sobre educação ainda, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você acha que você amadureceu, você tem uma visão de mundo diferente depois que você terminou seu curso superior? Abriu a tua mente? Nossa, muito. Acho que a gente dá um passo muito grande quando a gente se forma. O respeito das pessoas são outro. E amadureci muito até como pessoa também, como olhar para a sociedade, como incentivo para outras pessoas. Eu falo que a gente leva a história e a gente vai plantando cada sementinha onde a gente passa, né? Então, só por eu ter me formado, saído da comunidade do Vidigal, sem pai, criado só pela mãe, com algumas dificuldades, falar, caraca, tu é formado, tu é um professor de educação física, ensino superior, onde você vai, você tem reconhecimento. Só de eu ter isso comigo na minha bagagem, já abre oportunidade para outros que estão vindo, outras crianças, outros jovens, a minha filha, os meus filhos que vão vir. Então, acho que o caminho já vai ser outro. Então, assim, a cabeça que eu tenho hoje e quando eu tinha 10 anos atrás, antes de eu ter me formado, com certeza é outra. Você é um cara que gosta de desafios. Eu tenho uma pergunta muito interessante para te fazer. O que representa o sucesso para você? Caramba, essa é boa. O sucesso eu sempre falo que é uma coisa muito individual. O sucesso para mim, como pessoa, é ter uma família, é ter uma esposa, é ter amigos de verdade, pessoas que a gente possa contar, é fazer o bem. E profissionalmente, eu acho que é a gente receber pra gente fazer o que a gente gosta. Então eu me considero um cara de sucesso hoje, porque eu tenho amigos de verdade, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho filho, eu trabalho com o que eu gosto, eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Eu crio amigos no meu trabalho, meus alunos viram amigos de frequentar minha casa, de fazer churrasco. Então, assim, o sucesso é a gente fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente ama, ajudar as pessoas que estão próximas da gente, e é isso. O que é ser o personal das Globais? Você está trabalhando para as estrelas da TV Globo? Aconteceu. Hoje eu trabalho com algumas pessoas da televisão e foi muita consequência. Acho que quando a gente faz um bom trabalho, vai se espalhando de uma maneira que a gente nem percebe, quando vai ver tá numa proporção gigante. Hoje eu trabalho com a Thaís Araújo, com a Patrícia Ramos, Bela Campos, e assim, vai fazer um trabalho legal. Eu sou um cara bacana, junto uma coisa com a outra e aí vai se espalhando. E assim, é muito bacana trabalhar com essa galera porque te traz um reconhecimento, o olhar pra você é diferente, o público te olha de uma maneira diferente, então agrega bastante valor também no seu trabalho, então é muito bacana, assim. Mas eu tenho certeza que você teve uma excelente formação, que você foi um aluno dedicado, que é um baita profissional de educação física hoje, e se você está com elas é porque você tem muito valor. Com certeza elas estão perdendo peso, então estão ficando mais fortes, estão com um excelente professor cuidando da saúde delas, porque hoje a educação física ela está muito científica, está muito valorizada. E as pessoas sabem que malhar, que cuidar do seu físico é uma questão de saúde. Então, pela saúde, as pessoas estão fazendo atividade física. E contratar um atleta olímpico, professor de educação física, faz toda uma diferença nesse trabalho. Sem dúvida, eu acho que a bagagem tá boa, né? A bagagem tá boa. Tá boa. E eu fico muito feliz porque são novos tempos, né? A galera tá entendendo que a atividade física é igual comer e dormir, é necessário pra gente. E nossa ferramenta de trabalho, pra todo mundo que seja, é o corpo. Se você não estiver bem fisicamente, mentalmente, você não entrega um bom trabalho. Pode ser o cara professor de educação física, pode ser o cara que trabalha no escritório. Nossa ferramenta de trabalho é o nosso corpo. Então, acho que a população está entendendo isso, está procurando mais as pessoas da área e é bom pra gente, né? A gente fazer um bom trabalho, ser divulgado, as pessoas reconhecerem, pessoas famosas ou não famosas. Eu tenho muitos alunos que também não são famosos, que viraram meus amigos, que falam pra mim que começou a gostar da atividade física depois que começou a treinar comigo e assim,
você começar a mudar a vida de outras pessoas através do seu trabalho tem muito mais valor, não é só ganhar o dinheiro. Eu acho que é muito prazeroso também ter o retorno da pessoa falar, pô, você mudou meu dia hoje, eu consegui levantar, eu dormi melhor, agora eu consigo correr. Então é muito enriquecedor para nossa profissão também. E você, além de aula de boxe, você dá outros tipos de atividades físicas? Hoje eu trabalho com aulas particulares, né? Vou na casa da galera, para ninguém fugir, falar, não quero treinar não, bato lá na porta, vamos treinar. Faço funcional, musculação, o boxe que a galera gosta muito, então eu meio que vou adaptando ali de acordo com a necessidade de cada um. Tem uns que gostam mais de um funcional, outro com um boxe, então a gente tem que estar ligado em tudo, conseguir fazer um pouquinho de cada para conseguir fazer um bom trabalho, mas assim, dentro da necessidade de cada aluno. E como você vê o mercado da educação física hoje? Você acha que tem um mercado amplo para os professores de educação física? Você gostaria que a sua filha seguisse a carreira de professora de educação física? Nossa, muito. Acho que, graças a Deus, valorizou muito. As pessoas estão entendendo o nosso valor, né? Que a gente realmente tem potencial de mudar vidas. Pessoas perdendo bastante peso, pessoas voltando à qualidade de vida. Então, acho que é um caminho que tá ficando muito bacana. E, realmente, sem dúvidas, eu incentivaria ela a estudar para ser uma professora também. E ela tem muito orgulho. Ela fala, pai, você é professor, vê uma novela, vê uma aluna que ela já conheceu, fala, não, sou aluna. Chega na escola, fala, meu pai também é professor. Então, assim, é um orgulho muito grande para mim, para ela, também em reconhecer o trabalho, a profissão que o pai dela escolheu. E falando em ser professor, o que representa ser professor para você? Ser professor para mim é muito importante. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Dentro e fora da área, como postura, como homem, como pessoa que pode mudar a vida de outra pessoa através da atividade física. Então, acho que é um carimbo de responsabilidade muito grande, mas assim, que eu assumo, que eu bato no peito, que eu tenho muito orgulho da profissão, do que eu escolhi para viver minha vida. Então, turma, eu vou propor um desafio pro Patrick. E eu acho que ele vai amarelar. Não vai querer ir pro desafio comigo. Patrick, eu te acho uma referência no esporte. O Brasil te acha uma referência no esporte. Eu te acho uma referência como profissional de educação física. Eu quero lançar um desafio para você. Você topa um desafio comigo? Eu sou movido a desafio, nunca corro não, vambora. É isso. Patrick, se você fizer um mestrado, ou em educação física, ou em educação, eu quero te propor ser o professor das disciplinas lutas no curso de educação física do Centro Universitário Gami Souza. Você topa o desafio? Caramba. Eu falei que eu não corro desafio, né? Esse desafio é Nossa, que responsabilidade. Mas, por incrível que pareça, eu já visualizei isso na minha vida. E Deus, eu acredito muito em Deus. Deus não faz nada à toa. Ele coloca as pessoas certas na nossa vida, no nosso caminho. Você é um cara que realmente fez parte de um processo muito importante na minha vida. E ter essa confiança de você, achar que eu tenho capacidade para assumir um cargo desse, não tem como falar não. É um desafio aceito e vamos para cima. Olha, pessoal, eu já conversei com o coordenador do curso, que é o professor Paulo Pimentel. Acredita nele. Nós acreditamos muito no potencial do Patrick e ele tem tudo para ser um professor universitário também. Então eu quero fazer um pedido para os alunos do Patrick. Meninos e meninas, deixe um tempinho para o Patrick estudar. O Patrick precisa fazer um mestrado, que ele tem que ser professor universitário. Ele precisa trazer essa bagagem, trazer essa experiência, transmitir os saberes que ele tem para uma universidade. E a vaguinha dele está lá, só depende dele. Se ele fizer um mestrado, eu quero que vocês me cobrem. Ele vai ser contratado como professor universitário do Centro Universitário Gami Souza para atuar no curso de Educação Física. Caramba, que responsabilidade, hein? Acho que agora eu não vou nem dormir. Eu vou falar, quero começar o mestrado amanhã. Quero começar amanhã. Mas, fico muito feliz. Eu acho que esse convite é uma coisa, mas é um reconhecimento de que a gente é capaz, sabe? E pra minha história, isso é muito enriquecedor. Imagina, um cara que veio lá da comunidade do Vidigal, onde a expectativa era muito baixa, onde eu tive diversos motivos para escolher o caminho errado, e o esporte me colocar nesse caminho, conhecer as pessoas que eu conheço, e ter uma oportunidade dessa, e poder transformar outras vidas como professor, para mim é muito grandioso. Eu aceito o desafio. Vocês estão vendo, hein? Ele está aceitando o desafio. Sei que não vai ser fácil, mais um desafio, trabalhando muito, mas eu vou enfrentar e quero mudar vidas através de uma outra posição na minha vida, na minha carreira, agora como professor. Vambora, vamos pra cima desse desafio aí. A galera tá de prova, hein? Ele aceitou o desafio. Patrick, eu te acho uma pessoa incrível. Esse sucesso que você tá fazendo,
Você é merecedor de tudo que está acontecendo na tua vida. E o mais interessante que eu queria falar para você, você não perdeu sua essência, você não perdeu sua origem. Eu te acompanho nas redes sociais, você está sempre com a galera lá do Vidigal, que te ama, que te adora. Você está sempre com os seus amigos, apesar de estar num patamar mais elevado e numa crescente, numa ascensão na vida, você está sempre com os seus amigos. Isso é muito bacana. Não, sem dúvidas. Eu acho que a gente nunca pode esquecer de onde a gente vem, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. A gente não pode perder a nossa raiz, a nossa essência, porque é de lá que mostra onde a gente quer chegar também. Eu vim de lá, eu sei onde quero chegar, eu sei o que eu tenho dentro de mim, onde eu quero alcançar, o que eu quero conquistar. E eu sei que também as pessoas que estão lá precisam de pessoas como referência, como eu próximo, para realmente encarar e ver que é possível eles também. Hoje morar num lugar melhor, ter acesso a coisas, a lugares, restaurantes, a viagens que um tempo atrás eu não tinha. Mas, graças a Deus, furei a bolha e sempre que dá, eu tô lá, converso com os amigos, é churrasco, é um encontro, porque é necessário a gente estar onde a gente veio para mostrar que é possível também. Amigo, muito feliz pela tua participação aqui. Está sendo o primeiro egresso que está sendo entrevistado aqui no EducarCast. E as suas considerações finais para os nossos amigos que estão nos assistindo em casa. Eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco do Patrick, falar para vocês e para o mundo que, cara, a educação, o esporte são duas ferramentas maravilhosas que transformam, e vocês que estão aí do outro lado, nunca acham que tá tarde para começar alguma coisa, os estudos ou algo que seja, nunca é tarde para realizações. Então acredita nos seus sonhos, batalha, nunca vai ser fácil, busca sempre conhecimento, que conhecimento é coisa que ninguém tira da gente, e vai para cima, vai ser difícil, mas é possível. Tamo junto. Patrick, muito obrigado pela sua presença, você é um exemplo, meus parabéns pela sua trajetória, e exemplos como o seu deve ser compartilhado. Então, galera, curta, comente, compartilhe, porque um exemplo como esse demonstra a capacidade que a educação tem para transformar a vida das pessoas. Assim como transformou a vida do Patrick, pode transformar a sua vida também. Muito obrigado e até a próxima.